Fala pessoal, como será que estão os aeroportos, os hotéis e os restaurantes nessa pandemia? Eu fiz uma viagem recente e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre diversos aeroportos que eu passei no Brasil e muito mais. Se liga aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como estão os aeroportos de Salvador, Recife, Congonhas, Viracopos e Guarulhos. Pois é, em uma só viagem eu passei por todos esses aeroportos. E fica ligado, porque lá no final eu vou mostrar uma curiosidade sobre, com certeza, alguma... E fique ligado, porque lá no final do vídeo eu vou mostrar uma curiosidade sobre alguma coisa que acontece dentro do avião e que muitos de vocês talvez não tenham se tocado ainda, principalmente aqueles que sentam na primeira fileira. Então vamos lá! O primeiro aeroporto que eu passei foi o de Salvador, de onde eu saí. É bom lembrar que o aeroporto de Salvador ainda está em reforma, mas já está uma reforma bastante adiantada do que a gente teve que enfrentar aqui durante um tempo após a privatização. Mas o que mais me chamou a atenção no aeroporto de Salvador especificamente foi a quantidade de lojas que aparentemente desistiram de operar no aeroporto. Eram várias lojas vazias, várias lojas sem nenhum estoque, algumas inclusive tirando a própria marca, vocês estão vendo aí nas imagens. E a área de raio-x estava vazia, mas isso após a reforma é até meio que comum, né? Ela não tem ficado muito cheia, aumentaram o espaço, aumentaram o número de máquinas de raio-x. Mas ao longo de todo o trajeto depois do raio-x, a gente viu todas as lojas ali sem estoque nenhum, tudo vazio, aparentemente sem nenhuma previsão de retornar. Além disso, a gente viu poucos aviões no pátio, né? As marcações no chão, perto do portão de embarque, estão lá. Não sei nem se dá 1,5 m ou 2 metros de distância entre as pessoas, mas eu vou dizer que as pessoas não respeitaram muito essa distância não, apesar de estarem de máscara e até manterem um pouco de distância. Essas marcações também estão na ponte de embarque, né, no finger, mas também eu entrei muito cedo, então não vi se formou fila e se o pessoal seguiu aquilo dali. Alguns voos internacionais estão voltando, como o da TAP, de Salvador para Lisboa, mas ainda também com bastante regra e limitação. Apesar de meu voo ser Salvador-São Paulo, via Guarulhos, né? Eu tive que parar em Recife, que eu tive que fazer essa conexão, porque, por incrível que pareça, era o melhor horário que tinha para o que eu precisava. E uma vez em Recife, logo de cara eu achei uma coisa estranha. A gente desembarcou pelo ônibus, que apesar de não estar completamente lotado, né? Como fica normalmente, estava bem cheio, mesmo com diversos fingers vazios. Foi isso que eu não entendi, né? Se você está tentando proteger os passageiros da pandemia e você tem fingers vazios, por que colocar tantas pessoas dentro de um ônibus e fazer esse ônibus circular? Não entendi, mas enfim, deve ter sido algum problema operacional do aeroporto. Além disso, foi um dos aeroportos do que eu passei que estavam mais cheios, a área de embarque estava super cheia, os cafés e restaurantes com filas muito grandes, vocês estão vendo aí nas imagens, mas eu imagino que seja decorrente de uma necessidade de ampliação daquela área de embarque, que há algum tempo eu já acho ela pequena. Além dessa questão que estava realmente apertado lá para embarcar, a iluminação estava péssima e eu reparei que a maior parte das luzes estavam desligadas. Deu uma impressão de abandono, de desconforto, porque realmente estava bem escuro, até pelas imagens aí, vocês devem estar vendo, não foi a câmera não, era o aeroporto em si. De lá de Recife eu peguei o avião para Guarulhos e foi o aeroporto que mais me surpreendeu, nem positivamente nem negativamente, mas enfim, na situação dele, estava bem vazio, tudo estava vazio. Assim que eu cheguei, que eu saí pelo portão, né, que também é portão de embarque hoje em dia, eu até achei que ele ia estar meio cheinho e tal, veio bastante gente ali na proximidade, mas é porque ia ter o embarque. Depois, andando pelo aeroporto, chega a dar uma tristeza. A área de retirada de bagagem, logo que você sai da área de retirada de bagagem, aquele saguão central, não tinha absolutamente ninguém. Eu ainda tive que subir, procurar um banheiro, porque os banheiros próximos estavam todos em serviço. Então eu rodei um pouco ainda no aeroporto e estava tudo muito vazio, ainda mais para o aeroporto de Guarulhos. Todos esses aeroportos não vi muita indicação sobre Covid ou sobre regras de distanciamento social, vi pouca coisa até, mas vi quase todo mundo de máscara, ou todo mundo de máscara. E outra coisa interessante é que apesar do saguão do aeroporto, das áreas de check-in e tudo mais, está bem vazio, o lado externo ali de Guarulhos, aquela parte dos táxis, do Uber e tal, estava bem cheio até, né? Talvez não aquele movimento quase infernal que tem normalmente, mas estava bem cheio. Talvez tenha sido um momento em que todo mundo desembarcou, enfim. Mas vocês estão vendo aí nas imagens que realmente estava bem vazio. Bom, agora vamos falar de hospedagem. Eu passei em São Paulo 3 noites. 2 delas eu passei na casa de um amigo, porque eu imaginei que ia ser mais seguro, mais confortável até. E aproveitei que já
já que eu tive que viajar, eu fui rever um amigo. Mas uma das noites eu passei em um hotel da rede Meliá, que foi o Trip Iguatemi, que fica no Itaim. Porque eu ia ter um compromisso bem cedo, logo ao lado desse hotel. Então eu falei, vou ficar lá, que eu durmo lá, acordo, vou a pé, não tenho risco de perder esse compromisso. E aproveitei também para perceber aí como é que estão os hotéis nessa retomada, né? E eu acho que foi a situação que deixou mais triste do ponto de vista de um amante de viagens, né? Logo na recepção você tem painéis de acrílico, que agora está comum, né? Separando as pessoas, os hóspedes dos recepcionistas. E as canetas também, você recebe uma caneta para assinar aquele documento que você sempre tem que assinar no hotel, mas você nem devolve para o recepcionista, você coloca numa caixinha que ele vai ser higienizado. E o mais curioso, que eu sinceramente não entendi, é que eu não recebi aquele cartãozinho de papel que a gente normalmente guarda a chave, que eles dão o cartãozinho de papel com a marca da rede de hotéis, colocam um cartãozinho que é a própria chave e lá vai ter, no papelzinho vai ter o número do quarto, senha de Wi-Fi. Eles não me deram isso, pela pandemia. Só que o que eu não entendi é porque é um pedaço de papel que é descartável, né, não fica circulando e que, querendo ou não, ajuda a gente a lembrar o quarto, até acostumar, né, com qual é o quarto, ajuda a gente a consultar a senha. Mas em troca disso, que eu fui informado que de fato aconteceu, é que a gente ia receber essas informações por e-mail. Mas eu realmente não entendi essa medida de segurança. Não vi qual é o impacto positivo que ela teria em questões de saúde. Daí eu subi, o elevador tá, apesar de já ser pequeno o elevador desse hotel, ele tá limitado a 2 pessoas, ou 3 se for da mesma família, do mesmo quarto. E logo na chegada, quando você vai chegando na porta do seu quarto, você já vê que tem uma espécie de lacre lá informando que ele foi higienizado. Esse lacre se repete em algumas coisas dentro do quarto, como no banheiro e até no telefone que fica, né, do lado da cama, que é o que a gente usa para ligar, pedir serviço de quarto, etc. Tudo isso estava com um lacre mostrando que foi higienizado, para provavelmente informar e dar segurança ao hóspede. Um ponto que eu achei bem chato, que eu não culpo os hotéis, mas que é bem chato: retiraram praticamente tudo do quarto. O quarto chega, fica vazio e dá até uma sensação mais impessoal do que um hotel normalmente tem. Tiraram aquelas cafeteiras que vem com os saquinhos de chá, de café solúvel. Tiraram a máquina Nespresso, que no meu quarto, né, o tipo de quarto que eu fiquei, ele teria. Tiraram pratos, frigobar, copos, acho que tinha até um só no banheiro. E o frigobar, na verdade, estava vazio, não tinha nem água, né? E isso gerou um desconforto, porque eu tive que descer para pedir água e eu tive que pedir logo 3, 4 águas, porque se eu quisesse mais água, eu tinha que descer de novo, porque só estava entregando na recepção. Isso eu achei meio chato, né? Eu sei que eles não querem ter aquela questão de repor, mas eu achei meio chato e desconfortável. Outra coisa bem triste foi o café da manhã. Além de estar vazio, completamente vazio, vocês certamente estão vendo nas imagens, a questão da liberdade de você se servir diminuiu bastante, porque existe um buffet menor, inclusive, mas eu entendo, porque tem menos hóspedes, mas o buffet é controlado por um funcionário, então você tem que apontar quantos pãozinhos de queijo você quer, suco que você quer, a fruta que você quer, né? Se você mistura a fruta com pão de queijo, você tem que avisar isso, porque senão ele vai tentar colocar em 2 pratos diferentes. Eu achei isso um ponto bem chato A única saída que eu fiz em São Paulo foi para ir num restaurante Pipo. Eu estava curioso de ver como é que estava funcionando lá, e o Pipo é um restaurante que eu gosto bastante. E eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi por lá, ao contrário da experiência do hotel, que me deixou um pouco triste como um viajante. É o local que eu acho que estava mais preparado em termos de protocolos de saúde, né? Ainda fora do restaurante você tinha um totemzinho com álcool em gel, daqueles que você pisa, não precisa tocar em nada. Assim que você chegava, a sua temperatura já era medida, né? As mesas realmente estão bem afastadas, o ambiente estava bem ventilado, bem aberto, com mesas afastadas. Assim que você chega e senta, você recebe um saquinho de papel, que é para você guardar sua máscara, e o garçom te informa que você pode ficar sem máscara enquanto estiver na mesa. Mas se você levantar para passear, para atender um telefone, para ir no banheiro, você tem que pôr a máscara, você não pode ficar sem máscara circulando pelo restaurante, apenas sentado, obviamente, porque você vai comer. A questão do cardápio se transformou num QR Code, então é bom você estar com a bateria em dia aí para ler o cardápio e fazer sua escolha. Você tem um álcool em gel também em cada mesa, um pequenininho. Então eu achei bem legal, bem confortável. A comida, como sempre, estava excelente, assim como o atendimento. E aí chega a hora de voltar. Eu voltei por Viracopos. Você vê que foi uma viagem que deu bastante trabalho, né? Salvador, Recife, Guarulhos.
Guarulhos, você vai para São Paulo. São Paulo eu tive que ir para Viracopos. Viracopos eu fui para Salvador, sendo que antes de ir para Viracopos eu tive que ir até Congonhas pegar o ônibus da Azul para ir para Viracopos. Então foi bem movimentado isso daí. E como eu passei por Congonhas, eu posso dizer que eu me surpreendi também muito com baixíssimo movimento em Congonhas. Uma coisa que me assustou foi aquela parte inferior, onde se pega táxi, Uber e tal, onde se tem o desembarque, completamente vazio. Aquilo dali é quase um inferno. O tempo inteiro que o aeroporto tá funcionando e tava completamente vazio. Chegava a ser assustador. E dentro do aeroporto também, enfim, no saguão principal, tava tudo muito vazio para um aeroporto que é tão movimentado, né? E em relação ao ônibus da Azul, eu vi alguns problemas, né? O primeiro é que como eles reduziram bastante tanto as localizações de saída desses ônibus, que agora em São Paulo é basicamente Congonhas, como o número de ônibus, afinal de contas, o número de passageiros e de aviões e de voos também diminuiu bastante, acabou que se aumentou muito o número de pessoas por ônibus, né? Então, para você ter uma ideia, o ônibus que eu ia pegar saía às 19 horas, eu cheguei às 18 e mais ou menos às 18h10, 18h15 começou a formar uma fila bem grande. Vocês estão vendo a foto aí, mas atrás de mim, eu tirei a foto dessa posição que vocês estão vendo, atrás de mim ainda tinha bastante gente. Então, um conselho que eu dou é, se você vai pegar o ônibus da Azul, chegue pelo menos 1 hora antes. A chegada em Viracopos me deu até a impressão de que ele estaria bem vazio. Mas, na verdade, no final das contas, depois que eu embarquei, eu vi que é o contrário. Ele foi um dos aeroportos mais movimentados e mais próximos do normal nessa rodada que eu fiz por aeroportos do Brasil. Estava bem movimentada a área de embarque, a McDonald's, enfim, tudo que tem ali na área de embarque, a praça de alimentação, os portões de embarque, a circulação, enfim, vocês estão vendo nas imagens aí que realmente estava bastante movimentado. Uma coisa comum já no aeroporto de Viracopos é que os monitores mostram basicamente que é um aeroporto da Azul, então ele estava relativamente bem funcional, bem comum, bem normal até, comparado com outros aeroportos. Já em relação aos voos, pessoal, estava tudo muito cheio, todos os voos estavam bem cheios, todo mundo de máscara. E a sensação de segurança no avião acaba sendo maior, por exemplo, do que no ônibus, porque, não sei se todos sabem, mas os aviões são todos equipados com os filtros EPA, que são super eficientes, inclusive contra vírus, e o sistema de funcionamento de refrigeração do avião, o ar-condicionado, e da própria pressurização, ele faz com que todo o ar interno seja trocado a cada 3 minutos. Então, apesar de você estar ali fechado, na verdade é como se você estivesse viajando de janela aberta num carro, ou até melhor do que isso, porque tem um filtro muito potente, né? Uma coisa que eles tiraram completamente foi o serviço de bordo. Aliás, completamente não. Porque agora, na verdade, o que eles fazem é, ao final do voo, pelo menos na Azul funcionou assim, eles abrem os pacotes lá, daqueles snacks, e quando você vai sair do avião, você pode pegar os snacks e levar consigo. Eles só não servem ao longo do voo. O que eles de fato servem ao longo do voo é água. Muitas vezes eles passaram com água, eu bebi diversas águas, porque eles realmente circulavam ali com algumas águas na mão, passando para o pessoal. E sempre no início de cada voo deram um sachêzinho com um paninho de álcool em gel. E o que eu prometi que ia falar no final do vídeo é isso aí. Essa barreira que as comissárias criam não é por acaso. Elas usam isso daí para fazer uma barreira, literalmente, na hora que elas vão servir os pilotos, para impedir que alguém venha de algum passageiro venha das cadeiras correndo e invada a cabine, que, como todos sabem, depois do 11 de setembro, é altamente protegida. Então, prestem atenção que vocês vão ver que sempre as comissárias fazem isso quando a porta da cabine vai se abrir. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem ver mais vídeos com esse conteúdo de viagem, aeroportos, aviação e muito mais, se inscreve aí no canal, fica ligado porque em breve vai ter mais vídeo. Um abraço!